Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Glória a Deus. Por isso, na semana passada, então, nós fizemos a exposição do versículo 4. Eu quero a sua atenção agora, tá? E você vai acompanhando o Data Show, porque como eu cito muitos versículos, dificilmente você vai conseguir acompanhar. Então, acompanhe o Data Show. Na exposição de Atos, capítulo 1, versículo 4, o Senhor Jesus, em suas palavras, ele ordenou que os seus discípulos não se ausentassem de Jerusalém, preste atenção em mim, e que esperassem a promessa do Pai. Então essa foi a ordem aqui no versículo 4. Lucas, então, ele está narrando as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo deu uma ordem: vocês não vão pregar o Evangelho enquanto vocês não receberem o batismo com o Espírito Santo. Vocês não vão sair daqui. Irmãos, convenhamos, o pior lugar para os discípulos de Jesus ficarem era em Jerusalém. O melhor lugar era ficar bem longe, porque Jesus foi morto ali, Jesus ressuscitou, mas eles estavam loucos para acabar com os seguidores de Jesus. Os apóstolos ficaram escondidos numa casa, e só depois que Jesus aparece ressurreto, que o Senhor Jesus então sopra Espírito sobre eles, lá em João capítulo 20, versículo 21, e aí eles, depois do batismo com o Espírito Santo, que eles recebem essa coragem, esse vigor, essa força, para enfrentar a possibilidade da morte semelhante a Cristo. Então, entendamos isso, e você vai perceber isso nos versículos seguintes, que o batismo com o Espírito Santo ali, esta efusão do Espírito Santo, essa manifestação, cumprimento da promessa do Pai, ela veio na hora de maior necessidade para os discípulos de Jesus. Porque depois que Pedro, os apóstolos e os irmãos da igreja foram batizados, nós vemos o primeiro mártir, que foi Estevão. Estevão foi apedrejado, e ele orava ao Pai, ele citava a Bíblia inteira para o Senhor, ele citava todos os textos do Velho Testamento para aqueles do Sinédrio, e quando eles sentenciaram Estevão à morte, eles apedrejaram Estevão, e Estevão, sabe o que Estevão fez? Senhor, não impute esse pecado a eles. Isso é alguém batizado com o Espírito Santo. Porque se fosse o nosso caso, do jeito que está o cristianismo hoje, vai tudo para o inferno, Senhor. É assim. Mas quando alguém está batizado com o Espírito Santo, cheio do amor de Deus, ele olha para aquelas pessoas e fala: eles não sabem o que eles estão fazendo, eles estão completamente dominados pelas trevas. A ordem do Senhor foi essa. Essa promessa está em vários textos do Antigo Testamento, e em especial em Joel capítulo 2, versículo de 28 a 29, que lá vai dizer, não vou entrar aqui nos detalhes, eu estou fazendo só um resumo, que lá vai falar que o Senhor derramaria o Espírito Santo como nunca foi derramado. Ou seja, a partir do Pentecostes, seria derramado o Espírito Santo de uma forma especial, exclusiva, que mudaria a história da humanidade e atingiria todos os povos, porque até então o Espírito Santo estava limitado. Não, o Espírito Santo era limitado, não, o Espírito Santo estava sendo proporcionado pelo Pai, pelo Filho, em algumas pessoas como profetas, como reis, como sacerdotes. Não eram para todos, era também momentos exclusivos, específicos. Não é como hoje, que podemos buscar o Espírito Santo a hora que nós quisermos, porque a palavra de Deus diz que se você pedir, o Pai, Ele dará o Espírito Santo. Há uma promessa disponível para essa geração, mas, como diz um autor de um livro que fala, o Deus desconhecido, Francis Chan, acho que é isso mesmo, Francis Chan, ele fala o Deus desconhecido, o Espírito Santo, que é a pessoa que está conosco, mas é a que é a menos buscada, é a que é a menos
respeitada, a menos lembrada é a pessoa do Espírito Santo. Bom, o Senhor Jesus também enfatizou a mesma coisa, não foi só o Pai que prometeu, mas o Senhor Jesus Cristo não só enfatizou, ele ensinou, prometeu que quando ele subisse para o Pai, ele enviaria outro Consolador, outra pessoa, que é o próprio Espírito Santo. Então o Senhor Jesus Cristo disse, é melhor que eu vá, para que eu possa enviar o Espírito Santo. Quem está agindo conosco, quem está conosco, trabalhando com a igreja, é a pessoa do Espírito Santo. É a Ele, é Cristo que batiza, não é o Espírito Santo que nos batiza. É Jesus Cristo que nos batiza com o Espírito Santo. Isso tem que ficar bem claro, isso está nas Escrituras. Então nós pedimos, Senhor, nos batiza com o Espírito Santo. Essa deve ser a nossa oração correta. Então no versículo 5 aqui agora, irmãos, eu vou dividir ele em dois. Hoje eu vou estar falando só da primeira parte. Nós vamos falar um pouco de quem é esse João que está dito aqui, e também sobre o batismo nas águas. Você que ainda não é batizado, não foi batizado, você até crê em Jesus. Ouça essa mensagem e se posicione. Você precisa ser batizado. Se cremos, precisamos obedecer às ordens do Senhor, e uma delas é: quem crer e for batizado será salvo. É isso. Você crê? Já deu o primeiro passo. Agora seja batizado. Eu quero te batizar. Não vai doer. Você vai ser batizado, você vai só confirmar a tua fé. Você vai assumir a tua fé. Então é uma atitude de honra ao Senhor. E de fato, você vai ser inserido no corpo místico de Cristo. Você participará dos sacramentos da igreja. Você irá nos ajudar a servir e favorecer o reino de Cristo, participando da família cristã, a qual nós tanto desejamos fazer com que essa família aqui cresça, para que nós possamos amar uns aos outros, possamos ajudar uns aos outros. Porque, irmãos, quando eu falo amar uns aos outros, pode até passar pela tua cabeça. Aqui, não, se nós conseguirmos amar igual na sua casa, né? Só a sua casa, se é tudo leite e mel. Então, meu irmão, toda a família tem as suas dificuldades, sim ou não? Sim. E ontem eu falei lá em Amparo. Se nós conhecêssemos a igreja primitiva, como eles se amavam, nós sentiríamos vergonha dos relacionamentos que nós temos dentro da nossa casa, da nossa família. Se nós convivêssemos com o pessoal da igreja primitiva, eles amavam uns aos outros, mas pessoas que eles não conheciam, nós sentiríamos vergonha de olhar para como nós tratamos as pessoas dentro da nossa casa. Simples assim. Então, irmãos, toda família tem suas dificuldades. Essa aqui é mais uma que vai ter. Mas se é a família que Deus colocou aqui, você respeita e ama ela. Amém? Você não vai ficar órfão aí por mundo afora. Não, você tem uma casa, você tem um lar para você amar e ser amado aqui dentro. Amém? E receber os sacramentos. Glória a Deus por isso. Versículo 5, vamos então caminhar. Versículo 5. Vamos lá. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Isso aqui, sobre o batismo com o Espírito Santo, não perca o culto da semana que vem. Não perca o culto da semana que vem. Semana que vem eu vou falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Por que eu estou fazendo essas introduções mais com conteúdo? Para que na hora que eu chegar nos exemplos, nas histórias do batismo com o Espírito Santo, ali no capítulo 2, você já sabe do que eu estou falando. Porque se eu não explicar, você não entende, você não vai entender o que aconteceu na igreja, no início da igreja. Quem é este João? João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Quem é esse João que batizou com água e Jesus iria batizar, então, com o Espírito Santo? Bom, se nós vermos aí em Lucas capítulo 1, versículo 5, então fica atento aqui no Data Show, para que a gente possa acelerar. Lucas capítulo 1, versículo 5. Esse João é o famoso João Batista. O nome dele é João. Batista eu explico daqui a pouco. Ele era filho de Zacarias com Isabel. Olha o que está escrito aí. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, na ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão.
e o seu nome era Isabel. Então veja, uma família de sacerdotes. A esposa Isabel era nada mais, nada menos do que filha de Arão, irmão de Moisés. Arão, o primeiro sumo sacerdote. Então olha a genealogia de quem Isabel vinha. A palavra de Deus vai dizer também que esse casal aqui era irrepreensível diante de Deus, mas ela era estéril. E quando nós estudamos a Bíblia e vemos que o Senhor providencia o nascimento de João Batista no período que Maria poderia ser mãe, Deus tem tudo no seu controle. João Batista precisaria nascer naquela época, teria que vir de Zacarias e Isabel, mas Maria era muito nova. Então Maria ali com 14, 15 anos, ela engravida do Espírito Santo. E diferença de 6 meses tem João Batista para Jesus. 6 meses mais velho do que do que o Senhor Jesus Cristo, homem. Portanto, os pais desse João, que a palavra de Deus diz que não houve um homem nascido de mulher perto de João Batista, mas qualquer um que fosse do reino de Deus seria maior do que ele. Nós sabemos também que Isabel, essa Isabel mãe aí de João Batista, era prima de Maria. Isso está em Lucas capítulo 1, mesmo lugar aí, 36, Lucas 1, 36, vai dizer assim: e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Então Isabel, prima de Maria. Portanto, João Batista com o Senhor Jesus Cristo tinha um parentesco aí de 2º grau, primos de 2º grau. Continuando, sem dúvida, João, olhando para isso, veja, um nascimento provocado, ou seja, planejado, orquestrado pelo Senhor Deus. Às vezes alguns homens têm dificuldade de entender isso na história. O Senhor intervém na história, sempre vai intervir, porque existe uma teologia por aí, liberal, que diz que Deus existe. Mas ele não age nesse mundo. Ele largou esse mundo aqui e tipo assim, se vira nos 30. Existe, e essa teologia está tomando conta de muitos lugares. Muitos livros escritos com esse tipo de teologia terrível. Não, o Senhor tem um controle de todas as coisas. E veja, Isabel com Zacarias foi ter um filho na velhice. João Batista tinha que vir na frente de Jesus, porque havia uma profecia. Você vai ver isso aqui agora. Preste atenção, perceba como que as profecias tudo encaixa e que o Senhor preparou essa pessoa extraordinária que foi João Batista. Eu já disse aqui também que João Batista não foi batizado com o Espírito Santo. Eu falei isso aqui a semana, nas outras exposições, mas ele tinha o Espírito Santo, que a palavra fala que ele já nasceu cheio do Espírito Santo. Se formos, Dr. Lloyd Jones vai falar isso também, né? Mas ele era tão cheio do Espírito Santo que poucos teriam a coragem de fazer o que ele fez. Ele era tão cheio do Espírito Santo que ele pregava com tanta ousadia. Você vai ver um trecho da pregação dele, que ele não tinha medo da morte. Tanto é que ele foi morto decapitado, porque ele acusou o pecado de um líder romano, e ele acusou, você está em adultério. E ele foi morto, decapitado, por causa da sua ousadia. Ele morreu pregando o evangelho. Continuando aqui, irmãos, sem dúvida João é um eleito, separado, exclusivo, escolhido, predestinado por Deus, e podemos ver isso na intervenção do Senhor Deus, unindo o desejo do casal de ter filhos. Ou veja, o casal tinha o desejo de ter filhos, mas já estava na velhice. Mas o Senhor atendeu as orações, mas também cumprindo uma profecia, aliás, 2 profecias, que está, a primeira, em Malaquias capítulo 4, versículo 5, 6, que é 400 anos antes de Cristo. Então veja que o nascimento de João Batista já tinha sido profetizado por Isaías e por Malaquias. E você vai ver então que o Senhor Deus intervém na história. O Senhor já sabe de todas as pessoas que vão nascer. Ele conduz a história. Ele permite as coisas acontecerem e ele age por meio disso.
Pode fazer o que quiser, o homem, mas aquilo que o Senhor Deus falou que vai fazer, o homem pode ir para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, não importa, mas vai chegar na onde que Deus quer. Isso é extraordinário entender isso. Malaquias 4, 5, 6 diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Veja então a vinda de João Batista. Ele foi muito parecido no estilo de vida de Elias, e nós vamos ver isso aqui. O João Batista foi levantado pelo Senhor para ser um pregador, como foi Elias. João Batista também foi. E 750 anos antes de Cristo, nós temos Isaías 40, versículo 3. Olha o que vai dizer aí. Eu só quero que você conheça um pouquinho João Batista. Conheça um pouquinho ele. Vai dizer assim: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no deserto, vereda a nosso Deus, endireitai os caminhos do Senhor, os caminhos que levam para o Senhor, endireitai esses caminhos. Então, vós que clama no deserto, já estava falando de João Batista. E nós aprendemos com isso tudo também. Vamos lembrar de uma coisa: quando o anjo apareceu a Zacarias, o anjo apareceu a Zacarias no templo. Ele estava jogando incenso no altar do incenso, anunciando. O anjo não chegou ali pedindo para Zacarias: olha, você quer ter um filho na velhice? Não, ele disse para ele, afirmando que ele seria pai. Vamos ver isso em Lucas capítulo 1, versículo 13 a 17. Lucas capítulo 1, versículo 13 a 17. Por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas acham que elas confundem livre-arbítrio com liberdade. Liberdade todos os homens têm. Mas o livre-arbítrio nosso, a capacidade de existir, ela foi corrompida. Os homens tomam decisões sempre influenciados pela sua cosmovisão, pela sua maneira de ver as coisas, pelos hormônios, enfim, pela sua estilo de vida. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo para nos conduzir às escolhas. Porque se o homem fizer tudo aquilo que ele pensa e deseja, nem existiria mais seres humanos, se o Senhor não conduzisse, se o Senhor não controlasse. Então nós precisamos do Espírito Santo para quê também? Para que ele possa te conduzir à verdade, para que ele possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então entendamos isso. A liberdade sem o Espírito Santo não é liberdade, é uma ilusão, é uma escravidão. Não existe liberdade sem o Espírito Santo. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. O anjo chegou, né? Mas vai saber quantos anos, 70 anos de idade. Ouve, desde quando você orou com 20 anos de idade, foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria. Veja, eu falei do Salmo 27, 14 aqui. O anjo está dizendo que você vai ter alegria, mesmo na velhice, se for para chegar lá numa idade. Você vai olhar: puxa, eu estou vivendo uma promessa de Deus, eu estou vivendo algo de Deus que eu nunca vivi na minha história. Eu não troco esse um ano que eu estou vivendo por 10 que eu vivi na minha vida. Porque viver na presença de Deus, na presença dele, é estar na terra que emana leite e mel. Entenda isso, mais vale viver, eu já disse, um ano dentro da presença e do projeto de Deus que viver 100 longe dele. Leva isso para a sua vida. E ele vai trazer alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. 15, porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus. Tiago, capítulo, que nós lemos aí, o irmão Gustavo estava lendo na liturgia. Quando nós lemos Tiago 5, vai estar ali no versículo 19, vai dizer ali que aquele que convence uma pessoa do pecado, e ele convence essa pessoa, então ela muda de opinião, ela quer voltar para o Senhor, ela se volta para os caminhos do Senhor. Ela, se arrependendo, ela é salva de uma multidão de pecados. Então, quando você convida alguém para estar na igreja, você está convencendo, você está livrando uma pessoa, a alma dela do inferno.
Continuando aqui então, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, ou seja, da mesma forma que Elias fez, ele teria a mesma coragem, a mesma intrepidez, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo disposto. Amém, irmãos? Então, o último profeta do Velho Testamento foi João Batista. Ele veio nasceu exclusivo de Deus para preparar o caminho do Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 80, nós vamos ver aqui que ele tinha um estilo de vida bem diferente, assim como Elias. O menino crescia, se robustecia, ou seja, fortalecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de se mostrar a Israel. Então ele teve uma vida separada com Deus, uma vida que nós chamamos de eremita. Quando você vai ver lá que Elias, o eremita, é porque ele vivia isolado, ele vivia separado, uma vida separada com Deus. E assim também João Batista viveu. Estou encerrando essa parte de João aqui, para você conhecer. Ele tinha um estilo de vida bem radical. Mateus capítulo 3, versículo 4, por isso que eu digo que ele era um homem separado de Deus, um homem completamente exclusivo para a missão que o Senhor Deus tinha. Mateus 3, capítulo 4 vai dizer então, e este João tinha suas vestes de pelo de camelo, um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre, coisa que o irmão Gustavo ia amar fazer parceria com João Batista. O Batista aqui é por conta de seu ministério de imergir as pessoas arrependidas nas águas. Então veja que o Batista era imergir aqui, é porque ele levava as pessoas e imergia essas pessoas nas águas. Agora, irmãos, pega firme aí, vamos lá, tem um tempinho bom aí, ok? Versículo 5, volta lá comigo. Então você conheceu aqui um pouquinho de João, de quem é esse João? Como eu disse no versículo 5 aí, porque na verdade João batizou com água. Lucas, ele está narrando as próprias palavras do Senhor Jesus. No versículo de 2 a 5, o tema continua sendo as últimas ordens do Senhor aos apóstolos antes de Jesus subir aos céus. Então veja que do versículo de Atos, capítulo 1, versículo 2 a 5, o Senhor Jesus está fazendo os resumos aqui antes da sua partida ser levado ao céu. Dentro dessas ordens, como nós já vimos, era para esperar em Jerusalém, para esperar a promessa do Pai. E eu quero reforçar isso. Existe uma promessa do Pai, e a promessa é o Espírito Santo. Se alguém falar assim, olha, Deus tem uma promessa para a minha vida, meu filho, a promessa do Senhor para a tua vida não tem promessa maior nessa terra do que a vida com o Espírito Santo. Não existe promessas maiores do que essa, a promessa maior de todas. A melhor, a maior, a mais completa é ser revestido, é ter o Espírito Santo, é ter a habitação do Espírito Santo e ser presidido pelo Espírito Santo. Digam amém. Amém. Como eu disse, promessa essa que seria o batismo com o Espírito Santo, que iremos ao longo do livro dos Atos, nós vamos ver muitos casos, e você vai ver histórias, quando o Espírito Santo descia, não só no Pentecostes, mas em outros casos, você vai ver bastante sobre isso. Agora, interessante, João batizou com água. Ele batizou com água. Batizar, como eu já falei, é mergulhar, afundar. O batismo de João, o batismo era chamado de batismo para arrependimento. E era algo inédito. Não existia esse batismo do jeito que João fazia. Então preste atenção nisso, que isso aqui é interessante. E por que era algo inédito? Pois você jamais convidaria um judeu para se arrepender de pecados, ainda mais ser batizado no mesmo lugar que os gentios, que eles tanto consideravam como pecadores. O que significa? Judeus foi o povo escolhido por Deus e nós não discutimos isso. O Senhor escolheu eles para confiar a eles a lei, a Torá. E através deles viria o Messias. Nós sabemos disso. Mas os judeus chegaram num auge naquela época. Os judeus daquela época, eu gosto de destacar isso porque senão nós criamos até mesmo algo, eu respeito muito os judeus, tem um professor judeu que eu faço aula de hebraico, respeito muito eles, mas nós falamos daquela geração
aquela geração de judeus, de fariseus, eles jamais aceitariam ficar perto de um gentil. Existia um limite, um muro de 1 metro no átrio do Templo de Salomão, aonde que se um gentil passasse por aquele lugar, eles eram mortos. Eles eram perseguidos, eles apanhavam, enfim. Então, João Batista começa a pregar para todo mundo, dizendo: arrepende do pecado, se converta. Isso para os judeus era uma afronta, era algo para eles, é como se fosse um desrespeito. Por isso, para os judeus, se assemelhar aos pecadores gentios, chamado de povo impuro, sem salvação e sem Deus no mundo. Você vai ver isso em Efésios 2,12. Então nós vamos ver como era essa pregação de João. Por sinal, não se via outro tema que João pregava que não fosse arrependimento e reino de Deus. Posso falar uma coisa para vocês, para os irmãos? Não se surpreenda se você, na época de João Batista, estivesse pregando aqui hoje, se você também não tacaria pedra, se você não xingaria ele, se você não chamaria ele de louco. Porque se você é capaz de chamar um pregador que prega em São Paulo, prega nessas cidades grandes, prega na rua, e você já olha meio assim, esse cara é meio fanático, esse cara é meio doido. Você está achando que João Batista era o quê? Você ia chamar de louco também, ele pregava na rua. E não pregava prosperidade, não pregava promessas, ele dizia: não se arrependam para vocês verem, se vocês não vão para o inferno. Então, cuidado de criticar quem prega a palavra com ousadia. Lógico que tem uns que precisam ter um pouco mais de sabedoria, precisam ter amor no coração de fato. Mas João Batista, ele era direto, porque os fariseus e os judeus tinham a palavra de Deus. E eles se achavam os perfeitos na terra. Vamos lá em Lucas 3, 2 a 18. Vamos ver como é que era a pregação dele. Vamos lá. Lucas capítulo 3, versículo de 2 a 18. Lucas capítulo 3, versículo de 2 a 18. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a quem? A João, ou seja, o profeta recebe a palavra de Deus para entregar ao povo. E está dizendo o filho de Zacarias: e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: vós, o que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Veja então que, eu vou falar daqui a pouco para você, que os judeus, quando eles queriam ficar purificados, eles tinham outro ritual. Mas João não, João já chegou, vem para o rio, vou imergir vocês aqui, e entendam, João Batista, ele não batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não era isso. E isso foi o Senhor Jesus Cristo que instituiu. O batismo ali, eles confessavam os pecados ali na frente de João Batista. Você está arrependido? Então ele mergulhava essas pessoas na água como um sinal de purificação desses pecados. Como sinal, mas ela teria que mostrar com a vida que realmente ela estava arrependida. E você vai ver isso aqui. Ele vai falar sobre isso. Não adianta eu ser batizado e eu não mostrar frutos desse arrependimento. Então ele dizia ali, com certeza: olha, agora vai e não volte mais a pecar. Segue em frente. Portanto, versículo 4, versículo 5, todo o vale se encherá, e se abaixará todo o monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará. Ele está usando aqui uma linguagem figurada. E os caminhos escabrosos se aplanarão. Ele está dizendo então da mudança de vida, da conversão dessas pessoas após o arrependimento. E toda a carne verá a salvação de Deus, verá o próprio Cristo. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele. Olha a pregação dele: raça de víboras. Vou chegar aqui, seu bando de cobra. A gente tinha autoridade de Deus para falar isso, né? Bando de cobras peçonhentas, que víbora não é uma cobra qualquer, né? Bando de jararaca, cascavel. Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Só que ele está pregando isso daí para gentios e para judeus. E isso para judeus era uma coisa inadmissível. Preste atenção.
Olha o que ele vai dizer no versículo 8. Lembra que eu disse a pregação dele? Olha o que ele vai dizer. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Então o que os judeus eles sentiam? Os judeus tinham um comportamento seguinte: eu já sou batizado, eu já sou salvo, eu sou filho de Abraão, então eu não preciso nada disso. João pregava dizendo, não pensem vocês, não comece a dizer para vocês mesmos que nós temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se ela e lança-se no fogo. E a multidão interrogava, dizendo, mas o que faremos? Que faremos, pois, com isto? João, o que nós temos que fazer, então? Respondendo, ele disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E aí você vê como é que a igreja primitiva viveu quando ela foi batizada com o Espírito Santo. Eles tinham tudo em comum. Continuando. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram, mestre, que devemos fazer? Ele lhes disse, não peçais mais do que vos está ordenado. E os soldados o interrogavam também dizendo, e nós, o que nós faremos? Ele lhes disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Versículo 15. Estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura ele não seria o Cristo. Respondendo João a todos dizendo, veja então que as pessoas pensando o Espírito Santo ali com ele disse, eu na verdade eu batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar a correia das alparcas das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, ele limpará a sua eira e ajuntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os, exortando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Viram como é que era a pregação de João? Sejam batizados como prova que vocês estão arrependidos. O que os homens perguntavam para eles? O que nós temos que fazer? Sejam batizados. Por enquanto eu estou batizando com água, mas vai vir aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Vamos continuar então? João, em sua pregação, clamava dizendo, arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. E a pregação de hoje tem que ser a mesma. Irmãos, arrependimento não é choro, arrependimento é mudança de vida. Arrependimento não é lágrimas. Arrependimento é nunca mais fazer aquilo que você fez, é nunca mais voltar para a lama que você lambuzou, escorregou, enfim. Arrependimento é uma posição de vida. Eu vou me posicionar, a partir de hoje eu vou lutar contra este pecado, para a glória de Deus. Eu não vou aceitar este pecado dominar a minha vida. Arrependimento não é choro, arrependimento é mudança de vida. João chamava os judeus, tanto fariseus como os saduceus, aliás, ele chamava eles de raça de víboras. E os ameaçava da ira de Deus sobre eles e dizia, produzem frutos de arrependimento. Isso era algo inédito e trazia muita perturbação aos religiosos judeus. De repente eles estão sossegados. Eles estão lá dominando todo mundo, falando para todo mundo fazer o que eles querem. E aí chega um pregador com ousadia e aponta para eles que o sistema deles de conduzir as ovelhas de Deus, porque, irmãos, nessa época, os judeus, como muito tempo eles fizeram, eles forjavam
eles não ajudavam, não prestavam atenção nos órfãos, nas viúvas, nos estrangeiros. E nessa época que Jesus veio, foi uma época terrível. Você viu aqui que tinha 2 sumos sacerdotes. Não existe isso. É um sumo sacerdote só. O outro é um candidato. O filho, próximo, um candidato. Mas você vê ali que já tinha 2 sumos sacerdotes. Então estava tudo fora daquilo que Deus planejou. Eles fizeram mudanças, e eu já expliquei isso aqui, uma dessas mudanças, honrar pai e mãe, que era, antes de você pensar levar dinheiro na igreja, uma oferta na igreja, você precisaria primeiro honrar o seu pai e sua mãe na velhice. Eles mudaram isso, dizendo, olha, se for para ajudar no templo, vocês não precisam cumprir esse mandamento. Vocês levam dinheiro para o templo, vocês estão fazendo a obra. Então, o próprio Senhor Jesus vai e bate de frente com eles. Vocês mudam o mandamento. Porque eles estavam reclamando que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos para comer. Então, o tempo que Jesus chegou era um tempo terrível, um tempo onde que a religião não é diferente de hoje. Quer agradar todo mundo, estão mudando, fazendo um monte de coisa para tentar chamar a atenção das pessoas, mas o evangelho que é bom para ser pregado não está sendo pregado. Então, arrependimento é a melhor, é a pregação mais moderna, é a pregação mais atual, porque se você falar para mim que os homens melhoraram depois desses 2000 anos de João Batista pregando, João Batista também, 2022 anos, junto com Jesus ali. Fala para mim, a pregação de arrependimento continua sendo atual e mais necessário nos dias atuais. Porque sem arrependimento ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus sem arrependimento. Se você gosta de ficar no pecado, eu vou te dizer, você está na carne e precisa pedir socorro para Jesus urgentemente. Não se acostume com o pecado. Não se acostume, não se delicie com o pecado, porque para sair vai ser mais difícil. Irmãos, a palavra de Deus fala, justamente pede esse socorro. Exclama ao Senhor Jesus Cristo para poder te socorrer nessa situação. Então fala, Senhor, eu estou começando a me apaixonar pelo pecado, me arranca essa paixão de mim, arranca esse desejo de mim. Eu quero me arrepender, eu quero me arrepender. Continuando, Mateus 3:6, diz, não precisa abrir, que eles confessavam seus pecados e João então batizava eles nas águas, batizava. Mais uma vez eu quero falar aqui, você que ainda não é batizado, eu estou de olho em você. Estou de olho em você. Eu vou toda hora começar a passar, arrependei-vos. Quando eu chegar para vocês aí que estão caminhando para ser batizados, arrependei-vos, porque Deus está próximo. Você já sabe que eu estou querendo te batizar nas águas. Eu já estou perseguindo você igual João Batista aqui pregando, amém? Os judeus somente participavam de banhos nas águas. Esses banhos que eles tinham chamavam mikveh. Eu vou explicar para você como é que funcionava. Lembrando que Jesus era filho de judeus e era um judeu também, tá, irmãos? Não esqueçamos disso. Esse mikveh é um tanque de águas correntes para purificação, que os habilitavam para participar dos rituais no templo novamente, chegar puro diante de Deus. Por quê, irmãos? Vamos pensar naquela época. Eu vou explicar isso aqui para você, você vai entender. Precisava, para entrar na casa de um vizinho, você precisava limpar os pés, você precisava limpar as mãos, você precisava se higienizar. Então, eles tinham isso, esse ritual de purificação, eles já tinham, os judeus já tinham, mas era um tanque, não era o que João Batista estava fazendo no deserto. A palavra que então, a origem dessa palavra então é estar alinhado com Deus, né? Esse mikveh, ou seja, é estar alinhado, estar ali pronto para receber a Deus. Nós vemos esses detalhes em Levítico capítulos 14 a 17. Eu não vou entrar nesse texto. Levítico capítulo 14 a 17. Você vai ver todo esse ritual que era necessário, onde relata situações que deixavam alguém impuro. Então preste atenção. Como, por exemplo, se alguém comesse alimentos impuros, ou animais proibidos pela lei, tocar em mortos, alguém que estava doente, mas provável estar livre da doença contagiosa, como a lepra. Depois as relações sexuais, e também no período menstrual das mulheres. Então, se eles chegassem no templo, ninguém ia perguntar para eles, olha, como você fez isso hoje ou não? Não sei. Então, já sabia que tinha que passar pelo mikveh.
eles, antes de chegar no templo, isso até hoje, tá? Eles fazem esse ritual. Tem esse lugar de... Você não chega lá no Muro das Lamentações sem lavar as mãos. Então, eles têm isso como tradição, para lembrar isso. Mas o propósito de fazer isso é justamente para não chegar impuro diante de Deus. Chegar no templo dessa forma. Pois bem, nesse período das festas instituídas por Deus, onde o povo deveria ir para Jerusalém. Então você imagina que você não tinha ali um hospital, você não tinha ali um lugar para tratar alguém. Essas medidas que o Senhor Deus criou era para evitar propagação de doenças, era para evitar propagar certos tipos de contaminações. Então, esta prática, né, como eu já disse, era muito feita antes de ir, porque tinham 3 festas, eu já falei sobre isso: a festa da Páscoa, de Pentecostes, a festa dos Tabernáculos. Milhares de pessoas iam para Jerusalém, então precisariam tomar essas medidas. Imagine então as pessoas saíam de suas casas, elas não tinham um carro e chegavam em Jerusalém em 1 hora, 2 horas, ou como aconteceu aqui em Águas de Lindóia, 300 mil pessoas, 400 mil pessoas, vindo do Brasil inteiro em um dia de viagem. Você imagina, mesmo na época nossa, tem os banheiros, tem outras coisas para higienização. Imagina, naquela época também precisava, mas era muito mais difícil. E imagina então uma viagem de 1 semana, de 15 dias, 1 mês para eles participarem dessas festas de Jerusalém, estando sujos, imundos. Então eles participavam desses rituais. Isso era necessário, como eu já disse, esses banhos para purificação. Esta prática todos os judeus precisavam fazer para entrar nos atos do templo. A diferença do batismo de João é que você precisava descer as águas. Isso era se humilhar, reconhecer publicamente que você estava em pecado. Você imaginar então um judeu, imagina essa cena, João Batista ficava lá embaixo. Lembra de Naamã? Por que Eliseu falou para ele, você vai descer lá? E ele falou, mas não tem um rio melhor do que, lá onde eu moro, rios melhores do que esse aqui? Do que esse Rio Jordão? Você imagina que não tinha saneamento básico naquela época. Então, descer as águas, Naamã disse, não, eu não vou. Aí um soldado dele falou assim, mas Senhor, nós já estamos aqui, o que custa o Senhor descer lá nas águas? Então, descer as águas é se humilhar, é você reconhecer que você está em pecado e que você precisa de um Salvador. Por isso que o batismo hoje nas águas, quando alguém vai ser batizado, ela está reconhecendo que ela precisa de um Salvador, que ela está em pecado e que ela é pecadora. Aí você percebe que o sentido do batismo hoje já mudou completamente. Aí você escuta a pessoa dizendo assim, não, eu não estou no meu tempo de ser batizado ainda, eu não estou preparado para ser batizado. O que ele está querendo dizer é o seguinte, eu tenho muito pecado ainda, tem muita coisa gostosa para experimentar, eu acho que não vou dar conta de ser batizado nas águas, porque eu não vou querer largar da mulherada, da bebida, da sacanagem, da pornografia, então eu não vou batizar por enquanto não. Não está no meu tempo de ser batizado não. Vai chegar o meu tempo de ser batizado. Eu não estou preparado ainda. É desculpa. Ele está querendo dizer que ele quer continuar na vida que ele está. Ele quer continuar a ser vergonhice. Ele não quer, porque ele gosta daquilo. Vocês entenderam então? Olha a diferença. Quando João Batista diz para eles, olha, vocês precisam descer as águas. Venham, desce aqui, vocês. Aí você imagina um judeu descendo, jamais eles iriam fazer isso, porque o orgulho deles, com aquelas suas vestes pomposas, não permitiam que eles se submetessem a essa humilhação. Por quê? Como eu disse, os judeus não se batizavam para se tornarem filhos de Deus, ou se arrependerem de pecados, isso era para gentios que se convertiam ao judaísmo. Caminhando aí para o finalzinho, quando João os convidava para esse batismo nas águas, isso era uma afronta aos judeus. Os judeus, como vemos em uma discussão com Jesus, eles batiam no peito dizendo serem filhos de Abraão. Eles se defendiam achando que, pelo fato deles serem da genealogia de Abraão, eles já estavam protegidos pela tradição. Isso está lá em João capítulo 8, versículo 39. Mateus 3, 14 a 17, não precisa abrir. João Batista, ele se opunha, era contra batizar a Jesus.
por Jesus ser puro. E o batismo era algo para impuros. Jesus se batizou nas águas, dando exemplo de humildade. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Os judeus arrogantes e orgulhosos, eu desse aí jamais. Mas quem tem o Espírito de Deus se humilha. Quem tem o Espírito de Deus? Por isso que nós precisamos, nós estamos clamando, porque quebra o meu orgulho, Senhor. Quebra essa minha altivez. Eu preciso que o Senhor Deus faça isso comigo. Acredito que você também. Então Jesus dá o exemplo de humildade e ele desce nas águas em submissão ao Pai. Ele não precisava ser batizado porque ele não tinha pecado, mas ele se fez como um de nós e passou por tudo em nosso lugar. Então por que nós batizamos nas águas? Primeiro, porque o nosso Senhor batizou nas águas. Então você pergunta assim, por que nós batizamos nas águas? Porque nós queremos seguir os passos de Jesus. Se Jesus batizou nas águas, eu quero fazer isso como um sinal público de humilhação e dizer, eu preciso ser batizado porque eu sou um pecador e eu preciso de um Salvador. Para você que está aqui, pense nisso, para ser batizado nesse ano. Vamos lá na cachoeira, o irmão Gustavo gosta. Porque o nosso Senhor batizou nas águas. Lá em Mateus 3,13 diz assim, então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mateus capítulo 3, versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. E por que ele pediu para ser batizado? Lá em Marcos capítulo 16, versículo 16, como eu disse, ele deu o exemplo. Então por que nós precisamos ser batizados? Porque quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém, irmãos? Então o que nós vamos tirar isso para nós? Veja bem, todos que um dia já se batizaram, todos vocês aqui, escute, que foram batizados. Lembra do batismo, do dia do batismo? Vocês fizeram uma oração naquele batismo. Então eu te pergunto, o que mudou na sua vida de lá para cá? Porque se você for batizado com o Espírito Santo, se você então foi, mas se você vê que a sua vida está meio parecida com a antes ou durante o seu batismo, então você precisa ser renovado de novo. Você precisa de um renovo do Senhor, você precisa de um avivamento na sua vida antes, o mais rápido possível. Então observe, como está a sua vida hoje, como estava ela antes de você ser batizado. Você crê naquilo que você orou? Porque o pastor falou palavras ali para você confessar. Você crê em Jesus Cristo? Você crê que Ele é o seu único Senhor e Salvador? Você crê na igreja, na palavra de Deus? Você crê que a Bíblia Sagrada é uma palavra infalível, que ela é a palavra de Deus? Você está pronto para servir a Jesus? E aí lá na água você está, amém, sim. Igual no casamento, sim, você é fiel, o resto da vida, sim. Estão cumprindo? Então, irmãos, precisamos renovar a nossa aliança com Cristo todos os dias. Não é porque você foi batizado uma vez nas águas que você não tem que renovar isso constantemente. E nós aqui, uma vez por mês, temos a Santa Ceia para renovar a nossa aliança com Cristo e lembrar que aquele batismo não foi uma encenação, mas foi um ato de fé e de aliança com Deus, que a mesma coisa do seu casamento, aquele dia do teu casamento não foi um teatro, mas foi um compromisso que você assumiu, e isso você tem que renovar sempre. Assim é o batismo nas águas. Como eu disse, você tem sido fiel às suas palavras? Você tem sido fiel àquelas palavras que você proferiu naquele dia? Por que você não toma mais a Santa Ceia? Só tem uma resposta, porque você está em pecado, e você tem consciência disso, porque você não é proibido de tomar Santa Ceia. A Santa Ceia, a oração nós fazemos, examine-se a si mesmo, cada um. Se você é batizado, quem tem que examinar é você. A não ser que a igreja, que tem autoridade por Cristo, que está lá em Mateus capítulo 18, tem um tipo de exortação, e a chegar a um ponto de uma disciplina, e essa pessoa está consciente, de acordo, de ficar um tempo no trato do Senhor, porque ela está num pecado crônico, que ela está em tratamento, é uma coisa, ela está consciente o porquê ela não toma Santa Ceia. Porém, as pessoas que foram batizadas e não estão tomando Santa Ceia, por quê?
Você não está mais, você está dizendo, sabe o quê? Não, eu não quero, por enquanto eu estou meio desviado. Imagina o marido com a esposa. Tivesse uma vez por mês, tem que renovar a aliança, renovar os votos de casamento. Aí chega, não, vamos deixar para outro mês? Eu renovar aquilo que eu falei para você, aquela promessa que a gente fez lá, vamos deixar para outro mês, eu estou pensando ainda. Nem vai deixar falar, né? Por que outro mês? O que tem? Deveríamos fazer isso, sim ou não? Uma vez por mês, renovar os nossos votos de casamento. Que aí você vai ver se ele trata você como ele está tratando Jesus, a Santa Ceia. Meu Deus, não posso nem dar ideia, né? Que você vai cair na casa e renovar os votos de casamento. E se não, o que precisamos abandonar hoje para voltar a ser fiel a Cristo? O que você precisa abandonar hoje? Ou que você precisa regularizar hoje? Precisa casar logo? Precisa abandonar o pecado? Precisa abandonar os contatinhos? Precisa abandonar a pornografia? Meu filho, aí é Deus falando com você, não sou eu. Aí é o Espírito Santo. Aí, o que você precisa abandonar hoje para voltar a ser fiel a Cristo? Vamos orar, eu quero orar, fazer essa oração em cima disso. Você, aí onde você está mesmo, pense nisso. O que você precisa abandonar hoje? O que João Batista dizendo para você numa pregação, arrependa-te, porque o reino de Deus está próximo. O que você precisa abandonar? O que você precisa deixar hoje para voltar para os caminhos do Senhor? Endireita as tuas veredas, endireita os teus caminhos. Abandona este pecado urgente. Peça ajuda ao Senhor e socorro. Pare de ficar arrumando desculpa. Dá um jeito nessa situação. Não fica brincando com fogo que você vai se queimar. Tem pessoas que parecem que não aprendem, já apanharam da vida e quer apanhar de novo. Tem gente que apanha da vida, aí esquece um pouquinho, quer apanhar de novo. Isso é terrível. Não aceita o pecado dominar a sua vida de novo, te enganar e te seduzir, como já fez outras vezes. Abandona o pecado em nome do Senhor Jesus Cristo. Abandona o pecado. Volte para Jesus. Volte para Jesus o mais rápido possível. E não volte mais a pecar. Renova a tua aliança esse mês. Nós temos Santa Ceia. No mês aí de maio, início. Está faltando 2 semanas aí. 3 semanas. Renova a tua aliança agora. Mas chega lá na Santa Ceia e confirma esta aliança que você fez um dia quando você foi batizado nas águas. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Glória a Deus. Vamos ficar de pé?